Bom, acho que foram dados vários avisos aqui, mas eu gostaria de dar um aviso em especial que foi esquecido ou passou despercebido. É que hoje é aniversário do nosso pastor Tanner, então no final do nosso culto, uma salva de palmas ao nosso pastor Tanner aí, isso. No final do culto, dê um abraço nele, manifeste seu carinho. Um dos nossos pastores está fazendo aniversário hoje, eu tive o privilégio de vê-lo crescer. Olha só como eu estou ficando velho, hein? Que coisa maravilhosa. Por falar em crescer, nós estamos nessa série de mensagens que tem por título Crescer. A proposta nossa é desenvolver, evoluir, aumentar a nossa maturidade. E hoje nós vamos falar sobre crescer no serviço. Você sabe o que é a teologia do balde? Se você participou conosco alguns cultos anteriores, nós falamos claramente sobre esse assunto. A teologia do balde, ela está em oposição à teologia do encanamento. Se você não participou, acessa no YouTube lá e depois você pode encontrar essa mensagem. O balde retém, o balde armazena, o balde represa, o balde requer para si. Essa é a proposta da teologia do balde. Quando você, ao invés de distribuir, você quer para usufruir. Hoje eu quero falar de uma teologia diferente. Não a teologia do balde, mas a teologia da bacia. Eu não sei se são os ares de Maringá, essa mudança de ambiente, que tem me dado mais criatividade e tem me inspirado a esses termos, mas eu queria falar com você sobre a teologia da bacia, para que a partir de hoje você pudesse ser um praticante e um participante muito importante no desenvolvimento dessa teologia na sua vida, porque ela faz exatamente a oposição entre a teologia do balde e a teologia que é da bacia, que são contrárias entre si. Mas eu quero contar uma história, para que você possa entender melhor o que significaria a teologia do balde em oposição à teologia da bacia. Primeira história, um casal participa da celebração da igreja, e eles vão até o departamento infantil para levar o seu filho e a sua filha. Vem aquele lugar um tanto quanto ilimitado, salas mal preparadas, poucos facilitadores e voluntários. De repente, no meio do culto, alguém chega e diz que a criança está chorando e não foi muito bem atendida naquele momento. Eles vivem um momento conflituoso na igreja em relação a elas com o ministério infantil e com o tratamento e o atendimento do seu filho ou filha. Voltando para casa, eles param no sinal e ali começam uma conversa. Você viu o que aconteceu na igreja? Você viu a situação do nosso filho, da nossa filha? Você viu como foi mal atendido? Você viu o estado do ministério infantil? O marido olha para a esposa e diz: pois é, querida, nós precisamos tomar uma decisão muito séria a partir de hoje. E ela replica dizendo: é verdade, nós precisamos procurar uma nova igreja para participar. História número 2. Outro casal participa do mesmo culto, vai ao mesmo departamento infantil, vê a mesma sala limitada, vê o mesmo número enfraquecido de monitores e facilitadores, vê um certo tumulto e desinformação acontecendo. No final do culto eles voltam, param num sinal e começam a conversa. Você viu o que aconteceu com o nosso filho? Você viu como não foi bem atendido? Você viu a condição do ministério infantil? Você viu a ausência de voluntariado? E o marido olha para a esposa e diz: é verdade, nós precisamos tomar uma atitude muito séria em relação a isso. E a esposa diz: pois é, nós vamos nos voluntariar para ajudar no ministério da igreja. Qual dessas duas histórias corresponde melhor à teologia do balde? Qual dessas duas histórias corresponde melhor à teologia da bacia? Se você ainda não entendeu, não se preocupe. Se você não consegue responder prontamente, não fique inquieto, porque nós precisamos fazer a leitura de um texto bíblico para entender exatamente qual é a proposta da teologia da bacia, olhando para o surgimento dela no cristianismo e como ela veio se tornar um elemento central da vida cristã, não periférico, não marginal, mas importantíssimo na vida de cada um dos cristãos que professam a sua fé em Jesus. Para isso eu quero fazer uso do texto de João, capítulo número 13, que tem um movimento muito importante e interessante, que começa escrito assim. João, capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você olhar para esse texto, continue aqui no versículo 1 comigo, por gentileza, você vai perceber que aparece a palavra festa da Páscoa. Por que essa marcação de calendário? Por que essa marcação temporal?
porque se trata de um dos movimentos mais significativos da cultura judaica. A festa da Páscoa mobilizava centenas de milhares de pessoas para frequentarem Jerusalém, e era um ambiente muito propício a novos ensinamentos, um momento solene, um momento marcante e significativo. Jesus escolhe esse momento para trazer uma das lições mais profundas a respeito do comportamento e da cultura do cristianismo. Jesus não escolhe à beira do mar da Galileia, nem passando às margens do Rio Jordão, mas ele escolhe na festa da Páscoa, num momento de mesa, explicar para os seus discípulos a centralidade de um ato único e importantíssimo para a vida cristã. Por isso, eu entendo que momentos solenes, lições são melhores aprendidas. Lições que queremos passar são melhores recebidas em momentos mais marcantes e significativos. Por isso a festa da Páscoa aparece nesse texto como marco temporal. Agora, o texto segundo que a gente vai ver, o versículo, vai apresentar o cenário com as pessoas. Não apenas o tempo, mas as pessoas que estavam ali. Versículo de número 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Judas Iscariotes aparece na narrativa. Preste bem atenção, que quando o evangelista está registrando a história, ele diz, estavam ali os discípulos. Opa, eu preciso marcar que Judas Iscariotes também estava. Não apenas que era a festa da Páscoa, momento significativo e importante, mas também que Judas, o traidor, estava naquele ambiente, naquele lugar, naquela mesa. Ele não deveria estar ali. O que nós vamos ver a seguir é que na mentalidade de João, o ato que vai acontecer, Judas Iscariotes era um penetra. Judas Iscariotes, nesse caso, era alguém que estava intruso naquele lugar, persona não grata, porque o movimento que vai acontecer logo em seguida, que você vai ver comigo, vai mostrar que de todos que ali estavam, Judas deveria ser o único a não permanecer e ter pelo menos vergonha na cara de não permanecer naquele local. Por isso que João diz, não é possível. O que vai acontecer e que Jesus fez, incluiu esse homem, um traidor, um impertinente, um homem falso. Mas note bem, Judas Iscariotes também está na mesa. E essa informação é fundamental para o que vamos ver a seguir. Versículo de número 5, ou melhor 4, diz, assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha. A palavra seria avental. Colocou um avental em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Terceiro movimento do texto, marcação temporal, Páscoa, marcação pessoal, Judas Iscariotes, e marcação de elementos, ou do cenário, de elementos do cenário, a bacia. Ele faz questão de registrar que naquele lugar de refeição, não estava só a mesa, não estavam apenas os discípulos, naquele lugar estava também a toalha e a bacia. Por que será que ele faz menção disso? E por que ele diz que esse elemento era fundamental para compreender o cenário? Porque a gente precisa entender qual é o movimento que acontece para que a toalha e a bacia estejam numa sala. Primeiro, culturalmente falando, para o judaísmo do primeiro século, as pessoas precisavam receber bem os seus convidados. E para isso, os anfitriões tomavam como responsabilidade lavar os pés dos seus convidados. Quando eles chegavam, um dos sinônimos de boas-vindas era lavar os pés dos convidados. Por isso que Jesus diz lá em Lucas 7,44, Simão, o fariseu, tinha recebido Jesus na casa dele e disse, Jesus a ele, você não me saudou bem, você não me cumprimentou corretamente, você não deu água para lavar os meus pés, mas essa mulher aqui não cessa de chorar e lavar os meus pés com as suas lágrimas e secá-las com os seus cabelos. Ou seja, há um ritual, há uma prática. O anfitrião, para receber bem as pessoas, ele lava os pés dos seus convidados. Não apenas isso,
Também é importante saber que nas estradas poeirentas do primeiro século e as sandálias abertas provocavam desgastes aos pés que chegavam feridos, machucados diante de longas jornadas. Era respeitoso tratar bem os pés das pessoas quando chegavam em casa, por isso lavar. E também o fato de elas se sentarem à mesa, não como nos sentamos hoje na cultura ocidental. A cultura oriental até os dias de hoje senta-se à mesa no chão e os pés ficam muito próximos da refeição. Por isso, lavar os pés também era um ato não apenas de boas-vindas, mas de higiene pessoal, uma vez que se usam as mãos, mas os pés estão muito próximos daquele movimento. E quem é que fazia essa atividade? O anfitrião? Não. Geralmente quem fazia era o escravo do anfitrião. O servo do anfitrião é quem pegava o responsável por segurar a bacia e a toalha e passar por cada um dos pés à mesa para lavá-los. Ou na própria recepção da casa, num lugar separado, lavar e cuidar bem dos convidados que ali chegavam. Quem era esse escravo? Não era qualquer escravo. Era o menor escravo da linhagem. Era o escravo mais limitado, que tinha problemas de saúde, problemas de locomoção, ou que a sua idade era tão avançada que ele não conseguia mais fazer serviços braçais. Por isso ele era deslocado para uma atividade dentro do lar. Ele lavava os pés das pessoas. Uma atividade simples, mas importante, que era dada ao escravo mais humilde, mais simples e mais limitado. O escravo dos escravos. Agora preste minha atenção no movimento do texto. Porque a gente vai perceber que esta bacia e essa toalha ficam ali intocadas quando Jesus entra naquele ambiente. Você percebe que Jesus assume essa responsabilidade. Ele sim pega a bacia, ele sim toma para si a toalha, ele tira a sua capa e quase que desnudado na frente dos próprios discípulos, colocando o avental, ele diz: eu sou escravo, e ajoelhando aos pés de cada um daqueles, ele diz: eu me coloco na posição mais inferior que pode existir na cadeia de produtividade humana, o escravo limitado, o escravo doente, o escravo frágil. Eu fico me perguntando por que os discípulos não fizeram isso? Por que ao passarem por aquela bacia, aquela toalha, eles não tomaram para si? Por que não assumiram a responsabilidade? Eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que os motivos pelos quais os discípulos não assumiram a toalha e a bacia são os mesmos pelos quais nós também não fazemos. E se formos sinceros conosco mesmos, nós perceberemos essa noite que temos muito a ver com eles. E temos muito da prática dos discípulos à mesa da última ceia. E que infelizmente não estamos prontos para responder isso ou a esse chamado com convicção. Por isso eu queria falar com você aqui, que pelo menos 2 fatores inibidores impediram os discípulos de pegar essa toalha, essa bacia, e fazer o serviço que deveriam ter prestado ao mestre e uns aos outros naquele momento. Então vamos ver. Quais seriam esses fatores inibidores que os discípulos assumiram para si, ao ponto de deixar a toalha e a bacia intocada, ou intocados naquele canto? Em primeiro lugar, eu acredito que o que aqueles discípulos viveram foi uma seleção de pés para lavar. E toda vez que você escolhe os pés para lavar, você trava no serviço. Os discípulos não assumiram essa posição porque queriam escolher os pés que deveriam ser lavados. É só você olhar para o movimento, é só você olhar para o ambiente. Se você notar, os discípulos entram e cada um toma o seu lugar. E eu imagino Pedro chegando e olhando a bacia e vendo cada um dos discípulos com os pés sujos ainda. Ele diz: eu acho que eu vou lavar os pés do mestre. Aí ele olha para o lado e diz: não, eu não vou lavar o pé do Judas, porque o Judas é um traidor. O Judas é um falsário, ele é um intruso. E Pedro, sabendo que uma vez pega em suas mãos a toalha ou a bacia, ele deveria lavar os pés de cada um, indistinta e indiscriminadamente. Por isso que Pedro não pega a bacia e diz: não, isso não é para mim. João passa pela mesma bacia, senta-se à mesa e diz: quem sabe agora eu devo lavar os pés do meu mestre? Que sim, irmãos. Quem não lavaria os pés de Jesus? Pés dóceis, amáveis, meigos.
que são pertencentes a uma pessoa de uma personalidade inigualável, sublime, maravilhosa. Quem não se disporia a lavar os pés de Jesus? Mas o João olha ao lado e vê o Tomé. Tomé impertinente. Tomé uma pedra no sapato dos discípulos, sempre questionando, sempre incrédulo, sempre uma pessoa complicada. Aí o João fala, não, eu até lavaria os pés de Jesus, mas se tiver que lavar os pés do Tomé, isso eu não vou fazer. Aí o Tomé também está sentado e diz, olha, alguém precisava lavar os pés do mestre, alguém precisava lavar os pés do Messias, e de repente ele dá uma olhada para os pés do Pedro. Irmãos, eu não sei porquê, mas quando eu falo pé do Pedro, eu imagino um pé asqueroso. É um pé com frieira, unha encravada, cutícula toda saindo para fora, assim, uma coisa louca. Eu fico imaginando até um pé com chulé, queridos, com todo respeito a Pedro, eu não sei porquê, mas eu fico imaginando essa imagem meio grosseira do Pedro, imagino que o seu pé não seria diferente. Aí o Tomé olha para o pé do Pedro e diz, Deus me livre. Os pés de Jesus eu lavaria, mas os do Pedro jamais. Então, não vou pegar a toalha e não vou pegar a bacia. Todos queriam lavar os pés de Jesus. Todos estariam dispostos a esse movimento, mas ninguém o fez, porque não tinham, ou não havia apenas os pés de Jesus naquela mesa. Haviam outros pares de pés, nada convenientes, que inibiram os discípulos de tomarem a toalha e a bacia em suas mãos. A teologia da bacia não faria parte do ministério de nenhum deles naquele momento, porque eles queriam escolher os pés que deveriam lavar. E aqui vai uma lição importante para você e para mim. Aqueles discípulos perderam a oportunidade de lavar os pés de Jesus, quando escolheram não lavar os pés dos outros discípulos. Eu vou inverter a ordem dessa oração e dessa sentença, para ficar mais forte ainda. Aqueles discípulos, por não lavarem os pés dos outros, perderam a oportunidade de lavar os pés de Jesus. Quantos de nós também não estamos perdendo a mesma oportunidade? Quantos de nós estamos deixando passar diante de nós chances de servir a Cristo, só porque estamos selecionando os pés mais agradáveis, menos asquerosos, menos machucados? Quantos de nós estamos procurando pés melhores para servir? Quantos de nós queremos um cristianismo que selecione para nós pares de pés agradáveis, que não nos constranjam, que não tragam para nós desafetos, que não nos ofendam? Pelo amor de Deus, na mesa de Jesus tinha o próprio Judas, ele ajoelha, pega a bacia e não discrimina aquele homem traidor. Quem somos nós para selecionarmos pés para lavar, queridos? Uma igreja que lava pés de rico, mas não lava pé dos pobres. Uma igreja que lava pé de pobre, mas não lava pé de rico. Um cristianismo que escolhe pés de gente mais importante, mas que despreza gente que não tem nada a oferecer. Quem somos nós para escolher pés para serem lavados, sendo que o nosso mestre, o próprio Messias, se ajoelhou e lavou cada um dos pés, dos mais belos e bem tratados aos mais fétidos e traidores? Se o nosso mestre lavou os pés, quem somos nós para discriminá-los? Sabe qual é o nosso problema? É porque queremos lavar os pés de quem intencionamos e quem desejamos, perdemos a oportunidade de lavar os pés de Jesus. Por isso que muitos paralisam. Por isso que a bacia, talvez na segunda IPI, e a toalha esteja jogada num canto na sua vida e no seu ministério. Porque você disse para você mesmo, eu, com aquela pessoa, eu, com esse serviço, jamais. E está perdendo uma linda oportunidade de lavar os pés do mestre. Porque Hebreus diz o seguinte, não desprezem a hospitalidade, o lavar os pés uns dos outros, parafraseando. Porque alguns, ao fazerem o serviço da hospitalidade, acolheram um anjo sem saber. Queridos, quantos de nós estamos deixando passar uma linda e uma rica oportunidade para lavar os pés e estarmos lavando os pés do próprio Jesus? Senhor, o que nós fizemos para que o Senhor nos recompense dessa maneira? Disse aqueles que estavam à direita, que eram as ovelhas, no dia do juízo final. E Jesus diz na sua palavra, estive nu e vocês me vestiram. Estive preso e vocês foram me visitar. Estive enfermo e vocês foram me ver. Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Não despreze os pés que estão diante de você. Pode ser que você esteja lavando os pés de Jesus sem perceber. Não selecione nunca mais gente que você pode servir. Porque pode ser que você esteja lavando os pés do próprio Messias ali naquele lugar. Do seu desafeto no trabalho. Do seu cônjuge complicado.
ao seu filho rebelde, ao seu pastor na igreja, ou ao seu líder no ministério, não despreze os pés que estão diante de você, porque pode ser que você esteja perdendo a rica oportunidade de também lavar os pés de Jesus à mesa. E parece que Pedro olhou essa questão e ficou preocupado. E parece que ele se arrependeu desse movimento, porque em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro diz o seguinte: vistam o avental da humildade. Olha só, vistam-se, cinjam-se com o avental da humildade. Parece que Pedro faz uma referência àquele dia, ele aprendeu a lição com arrependimento profundo. Se eu tivesse mais humildade, eu teria lavado os pés do Judas. Se eu tivesse mais humildade, eu teria lavado os pés do João. Mas a gente precisa ser humilde, disse Pedro na sua carta de orientação à igreja que ele estava pastoreando. Irmãos, como a história seria diferente da toalha e da bacia, se alguém naquela noite tivesse tomado a iniciativa e assumido a sua posição. Você conhece Bartolomeu? Não? É um dos discípulos de Jesus, pouco visto nas Escrituras. Mas você imagina, eu fico aqui com o meu mundo de Denis viajando, eu fico olhando esse cenário. Você imagina que todo mundo sentado à mesa, um olha para o outro olha para um e ninguém se levanta, e de repente o Bartolomeu diz: é comigo. E o Bartolomeu se levanta, pega a toalha, abaixa, lava os pés do mestre, de Judas, do Pedro, do João, do Filipe, do Tomé e de todos os 12. Como seria essa história que eu estaria lendo aqui hoje com você? Eu estaria lendo João capítulo 13 dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, estando à mesa com seus discípulos, e nenhum havia ainda lavado seus pés, Bartolomeu, já pensou? Bartolomeu se levantou, pegou a toalha e a bacia, e num gesto de humildade, entendendo o coração do mestre, lavou os pés de cada um dos discípulos. Bartolomeu estaria na história da Bíblia. Não seria apenas mais um dos discípulos, mas seria alguém que havia marcado a história por tomar uma atitude tão nobre. Irmãos, nós estamos perdendo a chance de marcar a história. Talvez nós sejamos o Bartolomeu que não tomou iniciativa ainda. Sejamos o João que ainda não levantou e pegou a toalha e a bacia. E Deus quer marcar a sua história, quer marcar a história das pessoas que convivem com você. Deus quer marcar a história do setor que você trabalha na prefeitura. Deus quer marcar a história dos seus alunos onde você dá aula. Deus quer marcar a história dessa cidade onde você está incluído. Deus quer marcar esta igreja. Mas quantos vão se levantar para uma atitude tão simples como essa? Lavar os pés e enxugá-los com tanta humildade e singeleza. É aqui que encontra-se um problema. Ou nós lavamos os pés de todos, ou nós teremos dificuldade de servir o nosso mestre. Nós não selecionamos quem vamos lavar os pés. Nós simplesmente servimos. Nós simplesmente oferecemos a nossa condição. Simplesmente pegamos a bacia. Isso é tão lindo, tão inspirador, que não foi, infelizmente, percebido pelos discípulos. E talvez seja percebido por você essa noite. Ao ponto de entender e enxergar que quando nós escolhemos os pés, perdemos a oportunidade de servir. Tem gente que está querendo pé melhor para lavar. Eu quero dar uma palavra para você aqui essa noite, em nome de Jesus. Ao invés de você procurar pessoas melhores, por que você não é a pessoa melhor? Ao invés de você procurar os pés melhores para você servir, seja você a pessoa melhor a servir esses pés. Porque esse cristianismo de faz de conta, e que não aplica a si o exemplo de Cristo, é um cristianismo excludente, que segrega, que discrimina por causa do ambiente dos pés. A segunda coisa que leva os discípulos a não tomarem a toalha e a bacia é o medo de perder posição e prestígio. Sim, queridos, havia uma disputa por posição e prestígio entre os discípulos, natural e humano naquele lugar. Se você perceber, os discípulos de Jesus eram chamados de matetes, palavra grega para discípulo. Ser um matete, era outro nível. Os discípulos eram pescadores, coletores de impostos, zelotas, rebeldes. Bom, eram gente da baixa sociedade. Quando Jesus diz, vocês são os meus discípulos, Jesus disse, vocês são os meus matetes. No cenário judaico daquela época, ser um matete era ser uma pessoa importante. Por quê? Uma criança judaica, aos 8 anos, passava por uma prova, para ir para a escola rabínica. Se ele fosse aprovado, ele iria para a segunda fase, que aconteceria aos 12 anos. Se ele fosse aprovado, aos 12 anos, ele se tornava um matete,
aprendiz, discípulo de um grande rabi. Jesus é o rabi, os discípulos são os matetes. Pedro passa e tem uma conversa com o fariseu diz: quem que você é? Ele diz: eu sou um matete. O João passa e conversa com uma mulher no comércio, a mulher diz: mas quem você é? Ele diz: eu sou um matete de Jesus. Eu tenho posição, eu não sou um Zé Ninguém. E aliás, eles tinham também uma outra promessa: eles seriam herdeiros do reino. Eles reinariam com Cristo. E na mentalidade deles é o seguinte: quando Jesus colocar o império de Roma para correr, a gente vai sentar no trono e a gente vai governar esse lugar, nós vamos brilhar. Chegou a nossa vez. Hashtag partiu domínio cristão. Colocaram nas redes sociais. Era a mentalidade deles. Tanto é que em Lucas capítulo 9, versículo 46, tem uma disputa e discussão. Misturei as duas palavras na mesma. A disputa e a discussão entre eles, em Lucas 9, 46, é o seguinte: quem é o maior? Eu, você? Tem até um pedido da mãe do João e do Tiago, que vem e diz assim: Senhor Jesus, quando chegar o teu reino, reino terreno, que eles imaginavam que Jesus ia reinar com poder e ser um reino local apenas. Quando chegar o teu reino, permita que os meus filhos estejam um ao seu à direita e o outro à sua esquerda. Um seja ministro da fazenda e o outro seja ministro da república ou alguma outra coisa parecida. Eu quero tomar posição. Havia partidarismos e disputas por posição entre os discípulos. Por isso que olhar para aquela toalha e para aquela bacia era tão desagradável, constrangedor e desconfortável, que eu me rebaixar a essa posição e me colocar como o escravo dos escravos, jamais. Eu lutei muito para chegar até aqui. Só Deus sabe o que eu passei para ser um discípulo de Jesus. Só Deus sabe o que eu renunciei para ser um matete e para ter direito a ter a herança do reino de Deus. Eu não vou pegar essa toalha, porque eu não vou perder meu prestígio e minha posição. Isso aqui é tão escandalizador, queridos, tão escandalizador, que se você ler o texto depois, você vai perceber. Quando Jesus vai lavar os pés do Pedro, Pedro fala assim: opa, aqui não, Senhor. O Senhor pode lavar o pé de todo mundo, mas o meu não. Jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Era escandalizador. Alguém que não fosse escravo, naquela condição, lavar os pés uns dos outros, era escandalizador, uma vergonha. Por isso que Pedro reage imediatamente. E Jesus diz: Pedro, eu vou lavar os seus pés, e se eu não lavar, você não tem parte comigo no meu reino. Aí o Pedro fala: teu reino? Opa, então dá banho geral, Senhor, eu quero tomar banho de tudo. Aí Jesus fala: não, os que já estão limpos não precisam ser lavados, senão apenas os pés. Não é questão de higiene, é questão de santidade. Mas isso fica uma conversa para outro dia. O fato é que os discípulos entendiam que servir era rebaixamento, servir era inferiorização da posição. E trocar a posição de matetes por uma posição de servo não seria coerente para quem está querendo ascender na escala social. E aí vem uma lição importante para nós. Todas as vezes que nós lutamos por posição, nós desertamos da nossa vocação. Todas as vezes que você quer lutar pela sua posição, você abandona a sua vocação. Quando a nossa identidade está familiarizada demais com a nossa posição, significa que nós temos problemas de identidade. Quem você é? Eu sou dentista. Eu sou professor universitário. Eu sou empresário. Não, isso não é quem você é, isso é o que você faz. Quem você é? Qual é a sua identidade? Sabe qual é o problema? A gente aprendeu a falar primeiro a nossa posição, depois quem nós somos. Porque muitos de nós, na cultura ocidental, entendeu que posição é a mesma coisa de ser, e não é. Jesus tira a capa, assume a posição de escravo, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia: eu sou do Pai, eu vim do Pai, vou voltar para o Pai, e o Pai me deu todas as coisas. Não é servindo aos pés mal cheirosos de Pedro que eu vou me tornar menor. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus não diminui a posição, Jesus eleva o serviço. Essa é a grande diferença. Tem gente que pensa que servir é diminuir-se, que servir uns aos outros é inferiorizar a si próprio. Jesus não diz que servir é diminuir. Jesus aumentou o serviço. Então eu vou fazer aqui uma movimentação diferente, para ver se você consegue visualizar. Jesus não fez isso daqui: vamos servir, diminuindo a posição de inferior. Não. Jesus disse isso aqui: vamos servir. Jesus não deprecia a posição.
Jesus eleva o serviço. Por isso, irmãos e irmãs, servir é nobre. Servir é importante. Quando você recolhe essas cadeiras desse lugar e ajuda a gente na manutenção, você também está servindo, é nobre. Ah, mas eu vim tão limpo, tão organizado. Quando você ajuda no ministério infantil e se disponibiliza como voluntário, você está servindo, é nobre. Quando você passa um final de semana fazendo cachorro-quente e hambúrguer no acampamento de adolescentes, é nobre. Quando você se coloca como servo no seu trabalho, mesmo que as pessoas não considerem você em a sua posição, ainda continua sendo nobre. Lutar por posição, queridos, é humano, mas não é nobre. Querer ser o primeiro é humano, mas não é cristão. Por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 40, vocês sabem, disse Jesus, que no reino desse mundo vocês têm governantes que dominam as nações e que os mais importantes que exercem autoridade, mas não será assim entre vocês. Quero fazer uma pausa nesse versículo. Não é assim entre nós, queridos. Nós não reproduzimos o modelo ocidental de mercado. Nós não reproduzimos o modelo ocidental de meritocracia. Nós não reproduzimos o modelo social de construção de comportamento baseado no fazer e no desempenho. Nós não somos assim, porque entre vocês não será dessa forma. Não tem hierarquização, só linearidade. Uma escala de valores de pessoas que não está posta em suas posições. Agora preste atenção, o versículo continua. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser ser mais o importante, que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque, versículo de número 46, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio lutar pela sua posição. Jesus veio mostrar quem Ele era e nos deu exemplo para que façamos o mesmo. Todas as vezes que eu estou procurando posição e tentando manter o meu prestígio pessoal, eu estou desertando da capacidade da minha vocação. Irmãos, o cristianismo brasileiro é um campo de vaidades. E talvez as redes sociais só pioraram isso que estava adormecido dentro do coração de muitas pessoas. O cristianismo brasileiro, e talvez estejamos vivendo reflexos disso em nossa comunidade, é um campo de batalhas de posição. Mas o cristianismo bíblico, da palavra de Deus, é uma plataforma de serviço. E Jesus ensinou isso nesse movimento. Quando ele pega a toalha e a bacia e diz, deixa comigo, porque eu vou mostrar para vocês o que é, de fato, o cristianismo. 2 fatores inibidores. 1, eu quero escolher os pés, os quais eu desejo lavar. 2, eu não quero perder meu prestígio e minha posição. E a coisa mais linda é quando você abandona o prestígio e a posição e diz, eu quero é servir. Eu lembro um dia, numa das igrejas que eu pastoreei, foi uma experiência bem interessante. Eu cheguei no culto, estava chovendo. E havia uns guarda-chuvas atrás de uma porta em algum lugar da igreja. E eu iria pregar aquela noite, obviamente. Mas eu olhei aquela chuva e falei, não é possível. As pessoas chegando meio que molhadas. Então eu peguei, tirei o meu sapato, dobrei a calça. E não quero contar isso para mim envaidecer ou para me orgulhar, queridos. Eu só quero contar a nível de uma experiência pessoal. E ali eu peguei o guarda-chuva e comecei a andar com aquele guarda-chuva de um lado para o outro, buscando os irmãos e molhando os pés nas enxurradas das sarjetas. E sabe o que eu descobri naquele lugar? Que enquanto eu servia, a minha posição e prestígio de reverendo não era cada vez maior. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer que o título nos traga honra, mas Jesus diz que é o serviço que nos traz a grandeza. Tem gente que quer subir aqui no altar e cantar, porque quer a posição, mas nunca pegou uma toalha, uma bacia para servir. Eu quero dizer para você, aqui não é o seu lugar. Não nessa plataforma. É o seu lugar de ser amado, de ser acolhido. Mas enquanto não entender que a vida cristã é bacia e toalha, é melhor não subir na plataforma. Eu quero pregar. Se não aprender que tudo começa com bacia e toalha como nosso mestre, é melhor não pregar, meu irmão, em público.
Não, porque eu quero ter um ministério, eu quero ter uma posição, eu quero ser presbítero. Se não aprender a usar a toalha e a bacia, não assuma a posição, porque posição não engrandece, serviço sim. Posição me expande para fora, serviço me expande para dentro. Posição me torna uma pessoa reconhecida lá de fora, serviço me torna reconhecido diante de Deus. E eu pergunto, o que você quer? Lutar pelo prestígio e posição ou entrar na plataforma de serviço? Sim, queridos. Porque muitos acham que vão perder o seu prestígio. Eu vim com progressiva no culto. É melhor eu não sair com guarda-chuva buscar as mulheres. Minha irmã, todo respeito, seu marido vai ficar bravo comigo, gastar um dinheiro progressivo e depois estragar. Mas é serviço. Meu carro é para serviço do reino. Minha vida é para servir. Meus bens. Tudo que eu sou é para pegar a toalha e a bacia. Mas vamos lá, que o tempo aqui está acabando e bem escasso agora. Vamos ler o texto e continuar, para que a gente veja um fator motivador para você pegar a toalha e a bacia. 2 fatores inibidores. Agora eu quero ver um fator motivador para você pegar a toalha e a bacia e a gente sair daqui vibrando. E quando você falar, eu vou subir nessa plataforma, eu vou servir, eu quero ser um líder de ministério e você vai servir com a gente, mas você vai pegar a toalha e a bacia primeiro. Aliás, eu tenho um amigo pastor, a igreja dele tem mais de 5 mil membros, é uma igreja gigantesca. E um dia eu estava conversando com ele, e eles têm pouquíssimos funcionários na igreja. E eu perguntei para ele, qual é o segredo? O que vocês fazem aqui para ter tantos voluntários? Ele disse o seguinte, aqui, se a pessoa quer servir em algum ministério, ela começa primeiro na zeladoria. Vai lavar banheiro, vai varrer o culto, vai varrer o estacionamento, vai servir na zeladoria. E depois, com o tempo, ela vai chegando aos ministérios que o Senhor chamou para ficar. Interessante, né? Parece que Jesus fez esse mesmo movimento na mesa. Vamos começar lavando os pés. Jesus olha e fala, irmãos, quem é que vai lavar os pés? O Pedro fala assim, Senhor, houve um erro estratégico de planejamento. Precisamos contratar mais pessoas para lavar pés uns dos outros. Está ali na mesa. Irmãos, está aqui nessas cadeiras. O que essa Maringá precisa, o que essa igreja precisa, não está lá fora. Está aqui, ó. Mas talvez a toalha bacia ainda não faça parte da sua rotina cristã. Mas vamos aos motivadores. Vamos lá. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Está vendo? Servir não me tira da posição. Servir enobrece a minha posição. Jesus voltou para o mesmo lugar e colocou a mesma capa. Então lhes disse, ou lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Versículo 14, vamos lá. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Um único fator motivador não é o que você vai ganhar, porque pode ser que você não ganhe aqui nessa terra. Não é que o seu nome vai aparecer no boletim da igreja, nos informes, porque pode ser que as pessoas nem lembrem que você serviu aqui na igreja. Pode ser que não reconheçam o seu esforço, o seu trabalho, e nem aplaudam você pelo todo o trabalho de bastidor que você fez nessa comunidade. Mas não é sobre isso. Porque o fator motivador não é o que eu ganho em servir. É o que o reino ganha quando eu sirvo. Por isso esse é o princípio. Jesus disse, eu te dei o exemplo. Irmãos, tem tantas poucas passagens bíblicas que Jesus fala, eu fiz para vocês fazerem igual. Faça essa pesquisa na sua casa. Entre lá no Google e coloque, quantas vezes Jesus disse, façam o que eu faço? E você vai encontrar pouquíssimas referências. Essa é uma delas. Sabe o que eu fico preocupado com o movimento evangélico? É que nós estamos fazendo tantas coisas e eu não sei se a gente está fazendo o que deveria. Porque Jesus falou em João 13:35, assim como eu amei vocês, exemplo, amem uns aos outros. Eu não sei se a gente está fazendo isso corretamente, se a gente está mendigando amor pelo mundo. E Jesus diz, assim como eu lavei os pés de vocês, lavam uns dos outros, é o exemplo. Eu fico perguntando se o nosso cristianismo espetacular e que beira a comicidade dos nossos dias, se de fato ele entendeu quem ele é ou de qual ponto de referência ele parte. Porque o nosso ponto de referência não é o pastor, não é a doutrina, não é ser presbiteriano, não é ser maringaense. O nosso ponto de referência, irmãos, não são as habilidades técnicas, é Cristo. Esse é o meu ponto de referência para servir. E eu fico perguntando se a igreja, nesses monte de eventos, nessas banalidades evangélicas, esses frufruzinhos cristãos que a gente vê nos nossos dias, se de fato a gente tem gerado um povo que ama servir. Porque
Porque eu não vejo nos nossos dias grande congresso de serviço e humildade. Eu não vejo. Congresso pentecostal, vitória na sua vida. Congresso presbiteriano, noite de milagres. Grande noite de ruptura e libertação. Noite do vencedor. Eu nunca vi um congresso, noite dos servos humildes, noite da toalha e da bacia. Venha aprender a matar o seu ego e a ser um crente que serve a Jesus. Eu não vi congresso assim. E parece que é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Eu dei o exemplo. Façam o que eu fiz, é só isso. Mas é tão simples, tão singelo, que mal a gente percebe que não estamos fazendo. Exemplo. É agir pelo exemplo. Sabe o que falta para a nossa igreja, queridos? E aí eu falo igreja brasileira, e talvez esteja falando aqui para a Segunda IPI, uma igreja que eu conheço tão pouco, há tão pouco tempo. Mas eu já advirto isso em termos de precauções. Vamos lá. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem muita gente importante, mas pouca gente serva. A gente tem muita gente de prestígio, mas pouca gente com toalha e bacia na mão. A gente tem muita gente frequentando, mas tem pouca gente saindo para servir. E eu pergunto, por que nós queremos crescer mesmo? Por que queremos ir num templo maior? Por que queremos expandir as nossas tendas? Por que, irmãos? Para ficarmos maiores? Para ter um horário nobre na Globo? Para que as pessoas vejam que o nosso ministério deu certo? Para que a gente possa concorrer com outras igrejas evangélicas e dizer, nós somos melhores? É para isso que a gente quer crescer, irmãos? Eu estou fora. Eu não participo disso. Porque se for para crescer e inflar o nosso ego, é melhor ficar pequeno. Porque menos prejuízo a gente traz a esse mundo. Mas se for para crescer e servir mais pessoas, e alcançar mais famílias, e alcançar mais crianças, e visitar melhor os nossos adolescentes, e cuidar melhor dos nossos velhinhos, e cuidar melhor das pessoas mais frágeis e vulneráveis, eu estou dentro, irmãos. Se for para crescer e para um lugar maior, e dobrar, e dobrar, e dobrar de novo, e aumentar e expandir, não a influência, mas o serviço nesse lugar, eu estou dentro, irmãos, e quero que você participe disso. Porque Jesus deu o exemplo, e nós deveríamos ter a mesma natureza, a natureza de Cristo que habita em nós. 2 de Pedro 1,4. Para isso vocês receberam as grandes promessas e ricas promessas de Deus, para se tornarem participantes da natureza divina e não mundana, para que vocês saiam da corrupção desse mundo e evitem a prática da cobiça. Natureza divina que opera em nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, diferente desse mundo, temos a mente de Cristo, o exemplo de Cristo, a vida de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham em vocês a mesma atitude, o mesmo comportamento. Não é a mesma teoria, não é a mesma doutrina, o mesmo comportamento de Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como direito de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana e assumindo forma de servo. Nós temos exemplo, queridos. Agora é a hora de a gente fazer. É hora de responder à natureza do cristianismo que habita em nós, porque a gente corresponde à natureza. Se o nosso ponto de referência está distorcido, a nossa natureza também vai estar. E aqui eu quero contar para você uma pequena história, para você entender como que a gente responde de acordo com a natureza. Um certo monge estava com seu discípulo à beira de um lago, e um escorpião se afogando e ali boiando no lago, ele vai salvá-lo. Quando o monge pega o escorpião pica e ele coloca na margem, ai! E o discípulo apenas observando. Pela segunda vez o monge faz a mesma coisa, o escorpião entra na água, ele tira o escorpião, é picado novamente e dói. Terceira vez acontece a mesma coisa, o discípulo interrompe, fala, não é possível. Ou o senhor é idiota, ou o senhor está querendo ensinar alguma coisa para mim que eu não estou captando. As 3 vezes que você tentou salvar o escorpião, as 3 vezes ele te picou. Por que você continua fazendo isso? E o monge olhou para aquele seu discípulo e disse, meu jovem aprendiz, cada um responde de acordo com a sua natureza. A natureza do escorpião é picar, a minha natureza é salvar. Por isso eu pego, devolvo, sou picado e devolvo, porque a minha natureza continua sendo ajudar. Qual é a natureza da igreja cristã, queridos? É retribuir?
É expressar e acentuar as dores de um mundo competitivo e individualista? Ou é servir esse mundo com os padrões mais elevados que o Mestre deu o exemplo? Se nós bebemos da natureza de Cristo, nós vamos também ter a natureza dele operando em nós. Cada um responde de acordo com a sua natureza. Parecemos mais com os animais quando nós matamos. Parecemos mais com os homens quando nós odiamos. E parecemos mais com Jesus quando nós servimos. Eu convido você a servir. E aí eu volto à história que a gente começou. Para encerrar, enquanto a equipe de louvor virá aqui à frente, nós vamos cantar uma última canção para a gente encerrar esse momento. O primeiro casal sai da igreja e decide procurar um outro lugar para frequentar. Qual teologia que eles são adeptos? Do balde. Teologia do balde, vamos procurar outra igreja que nos ofereça o que procuramos. O segundo casal sai e decide se disponibilizar para servir na igreja que está limitada e com deficiências. Qual teologia que eles são adeptos? Da bacia. Irmãos, nós precisamos lavar mais pés. Quando a gente lava pé, a gente perde ressentimentos. A gente para de ficar perdidos com quimeras, com querelas que ficam ao nosso redor o tempo todo. Ei, que o ar está gelado. Ai, porque o louvor não gosta. Ai, quando o fulano prega eu não gosto. Quando o fulano dirige o louvor eu não quero. Vai lavar pé, meu irmão. É porque meu filho não foi bem atendido. Lava pé, meu irmão. É porque ninguém lembrou de mim, ninguém me considera, eu estou há tantos anos na igreja. Lava a pé, meu irmão. Porque eu posso garantir para você que se você não está encontrando espaço no louvor, espaço para brilhar e para ter posição, tem espaço de sobra para lavar pés nessa igreja. Se você quiser, tem lugar. Se a gente aprender a lavar pé, a gente vai ser mais maduro. Eu acho que a gente já é crescido o suficiente para entender que nós temos um exemplo a ser seguido. E eu fico aqui imaginando, e se, irmãos? E se você lavasse o pé da sua esposa em casa, ao invés de criticá-la tanto? E se você lavasse os pés do seu marido, ao invés de ofendê-lo? E se você lavasse os pés das pessoas do seu trabalho, que você quer se vingar? E se você lavasse os pés do seu adolescente que está rebelde? E se você lavasse os pés dos seus pais, que você não compreende? E se lavássemos os pés uns dos outros nessa igreja, ao invés de criticá-los acidamente? E se aprendêssemos a lavar os pés uns dos outros, ao invés de tentarmos ter razão? É um chamado, não meu, de Cristo. Tomara que encontremos pessoas corajosas suficientes para romper, pegar a toalha e a bacia. Eu quero fazer um apelo com você aqui essa noite. Bem rápido, mas bem objetivo. Se você quer oferecer a sua vida ao Senhor para pegar a toalha e a bacia e para servir, se você já está servindo, o Senhor te honre e te recompense. Mas se você quer servir, eu também convido você a fazer isso. Os que estão servindo e os que querem servir. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você se colocasse em pé à medida que nós cantarmos essa canção. É só uma decisão sua de dizer: Senhor, eu venho oferecer a minha vida para ser um instrumento de carregar toalha e bacia para servir esse mundo. Se você quer se disponibilizar ao Senhor enquanto cantamos essa canção, você pode se colocar em pé, por gentileza.